Há um grande abismo entre o Pedro dos Evangelhos e o Pedro do livro de Atos. O Pedro mais jovem tinha a mente bitolada e a visão estreita e não conseguiu entender a visão mais ampla de Jesus. O Pedro mais velho, mais maduro espiritualmente, tinha uma paixão pela missão que atravessava todas as barreiras geográficas e culturais. Este último Pedro declarou ousadamente que Deus, de todas as nações, aceita todo aquele que o teme e faz o que é justo. Isto está em Atos, capítulo 10, verso 35. O foco da lição desta semana é saber que o que Deus fez por meio da vida e do ministério de Pedro é um conforto e um encorajamento aos cristãos de hoje. Se Deus pode usar o vacilante e falho Pedro, pode nos usar também. Vamos a passar à segunda parte de nosso esboço. Olá, tudo bem? Bem-vindos ao esboço da lição de Escola Sabatina. Estamos em uma nova lição, estamos na lição número 9 e o título da lição é Pedro e os gentios. Como que Pedro trabalhou e como que ele se enfocou nas pessoas que não eram judeus. E vamos conversar sobre esse tema com o pastor Luiz Gonçalves, que está conosco. Ele é evangelista da Divisão Sul-Americana. Bem-vindo, pastor. Muito obrigado, pastor Edson Schock. Um prazer estar contigo. Um abraço para todos vocês que nos acompanham agora. E eu espero que essa lição seja uma bênção para você e para toda a sua igreja. Vamos agora a fazer uma oração para que Deus nos guie e nos acompanhe no estudo da palavra de Deus, por favor. Sim, vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado porque estamos aqui para estudar e recapitular alguns pontos importantes desse tema sobre Pedro e os gentios. Ajuda-nos a entender a mensagem e a sermos missionários também, como ele foi, em nome de Jesus. Amém. Amém. A missão de Pedro é um assunto fundamental. Nós vamos dividir nosso tema agora em duas partes, a missão de Pedro e a conversão de Cornélio. Quando Jesus deu a grande comissão, tinham já passado 50 dias e começou a se cumprir essa ordem de poder levar o evangelho a todo mundo. Qual foi a primeira manifestação divina no propósito de ir a todo esse mundo? Eu queria destacar, pastor Edson Schock, dois pontos importantes nessa manifestação divina. Aqui em Atos, capítulo 2, verso 1, diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. O verso 2 fala: de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa em que estavam sentados. O verso 3 fala: e apareceram distribuídas entre eles línguas como que de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Só que a manifestação do Espírito Santo não foi apenas com as línguas. O Espírito Santo começou a se manifestar antes no coração dos discípulos, para que eles tirassem do coração a inveja, os ciúmes, as críticas, a maldade. Porque você sabe, nós sabemos, que um coração cheio de pecados, o Espírito Santo não pode habitar de uma maneira completa. Entende? Então, o Espírito Santo atuou primeiro no coração deles, purificando-os e levando-os a uma unidade. A palavra é essa, a uma unidade. Em seguida, eles estavam prontos, aí o Espírito Santo os ensinou a falar em outros idiomas, de outros países. E por que esse dom de línguas estrangeiras, não estranhas, estrangeiras, de outros países? Por quê? Porque a grande comissão dizia: ide por todo o mundo e pregai o evangelho, faça discípulos, pregue o evangelho e batize. Como eles poderiam fazer isso se eles falavam somente um idioma? Então, no dia de Pentecostes, o Espírito Santo veio sobre eles e os ensinou a falar outros idiomas. E por isso, eles saíram dali e reuniram no próprio Pentecostes, que era uma festa que acontecia todos os anos, 50 dias depois da Páscoa. Nesse caso, foi exatamente 50 dias depois da morte de Jesus e da ressurreição dele, que justamente dá 50 dias após a Páscoa. Aí, Jesus derramou sobre eles essa graça, esse poder, eles passaram a falar em outros idiomas e pregar o evangelho, ali mesmo em Jerusalém, para as pessoas que estavam
participando da festa de todos os países e nações debaixo do céu. Sim, porque muitas pessoas chegavam a Jerusalém e não eram necessariamente judeus. Claro. E, por exemplo, temos a história daquele etíope, né, que chegou por causa... Que, claro, era do continente africano, né? Uhum. Agora, eu vejo na Bíblia dois Pedros. O Pedro dos Evangelhos e o Pedro de Atos. Claro. Como é que ele mudou tanto o seu parecer? Porque ele era judeu, né? Claro, ele era fechado com pregar a qualquer gentio, né? O Pedro que você vê antes, que seguia Jesus, era um Pedro mais impetuoso, era um Pedro mais pavio curto, a gente fala em português. Ou seja, ele era uma pessoa mais complicada, porque ele estava num processo de crescimento, de discipulado e até mesmo de salvação. Então Pedro era uma pessoa nervosa, era uma pessoa que tinha um temperamento explosivo. Só que depois que ele teve aquele encontro com Jesus, o olhar de Jesus, depois que ele havia negado Jesus, todo esse procedimento foi moldando o caráter dele e mudando a vida. Por isso que eu mencionei anteriormente que para que eles recebessem o Espírito Santo, era necessário um milagre no coração. Sem dúvida. E no caso de Pedro, aconteceu esse milagre. E aí quando você vê Pedro depois, você vê um Pedro cheio do Espírito Santo, Sim. um missionário, um pregador, um homem capaz de dar a vida pelo Evangelho. 3.000 pessoas ouviram sua mensagem? Num sermão dele? Não, eu acho que ouviram mais, mas 3.000 foram batizadas. Era um evangelista, né? Mas agora sua missão para os gentios, especialmente para Cornélio, começou por uma visão que ele teve, né? Sim, assim foi. Na verdade, a palavra de Deus menciona que Cornélio não era judeu, era um gentio. Então, gentio é uma pessoa que não era judeu, né? E Cornélio era um homem sincero. Ele tinha o temor de Deus no coração. Sim. Cornélio era uma pessoa que desfrutava de uma comunhão com a família. Ele era um homem de família, era um homem de princípios, era uma pessoa de bom caráter. Ele era também, pastor, um oficial do exército romano. E Deus já estava trabalhando com ele já. Deus já estava atuando na vida dele. E eu acho que aí está o aspecto mais lindo do Evangelho. O Evangelho, Deus usa o pregador, a pessoa que vai levar a mensagem, e Deus usa também a pessoa que vai receber a mensagem. O que Deus fez? Deu uma visão para Cornélio e deu uma visão para Pedro. Uhum. Ao mesmo tempo. Claro, porque aí tinha dois problemas. O primeiro é que Cornélio precisava da salvação. E o segundo é que Pedro tinha preconceitos. Uhum. Pedro tinha barreiras. Sim. Ele achava que os gentios eram pessoas imundas. Não só Pedro. Todo o povo judeu tinha essa visão. Achava que se você não era judeu, você era imundo, era indigno, era impuro, era uma raça não grata, persona não grata. E o que aconteceu? Deus deu uma visão para Cornélio e deu uma visão para Pedro. Então Deus preparou os dois para esse encontro. E é interessante que algumas pessoas, quando leem essa visão em Atos capítulo 10, essas pessoas que não entendem a Bíblia, acham que a Bíblia está falando de alimentação. Quando Deus fala assim, mata e come, e ele fala, nunca comi coisas comum ou imunda. Na verdade, a visão se referia a esse problema que havia entre judeus e gentios. Porque os judeus achavam os gentios imundos. E nesse caso, Cornélio era um desses gentios. E Deus mostrou a Pedro que não, que Cornélio era um homem de Deus, era uma pessoa sincera, era uma pessoa de bem, e Deus queria salvar a Cornélio, e consequentemente Deus quer salvar pessoas de todas as nações, não somente as pessoas de Israel. Foi interessante como Pedro negou, não senhor, não vou. Ele não estava negando comer os alimentos, já estava consciente que estava falando Deus de trabalhar e pregar aos gentios. Aí ele disse, não vou, senhor. Deus teve que trabalhar no coração dele e imediatamente ele reconheceu. Foi nobre também, Pedro, né? Claro, foi nobre, ele deixou Deus agir. Agora, pastor Edson Schock e amigos que estão nos assistindo, aqui chama a nossa atenção porque quando Deus manda alguém para uma missão, quando Deus chama uma pessoa para uma missão, pode ir sem medo, porque Deus vai à frente. Se for necessário, ele dá um sonho, uma visão, ele prepara o coração das pessoas, ele prepara o terreno para que o missionário chegue e pregue o evangelho. Outra lição que a gente tira daqui, pastor, é que
a obra é de Deus, a missão é de Deus, o evangelho é de Deus, o evangelista é de Deus, a pessoa interessada é de Deus, toda essa obra é feita por Deus, como a gente vê aqui na história de Cornélio e de Pedro. Eu pergunto, o que é que Pedro fez? Efetivamente, Pedro permitiu que Deus o usasse. Nada mais, porque foi Deus que preparou o terreno, foi Deus que deu a visão para Cornélio e para Pedro, foi Deus que preparou o encontro. A palavra que Pedro pregou era a palavra de Deus, tudo era de Deus. Então, qual é o papel do missionário? É deixar, permitir que Deus o use e atue no coração dele. Ele passa a ser um instrumento, mas ele não é o autor da mensagem, ele é o portador da mensagem. Ele é o instrumento que Deus usa. Amém. Gostaria de ler agora Atos capítulo 10, verso 1, 2 e 3, se o senhor me ajuda a ler esses passagens. Atos capítulo 10. 1, 2 e 3. 1, 2 e 3. Vocês podem encontrar nessas passagens algumas características de Cornélio que são muito impressionantes. Vamos ler e à medida que lemos vamos encontrar algumas características de Paulo. Você pode sublinhar aquelas características também, se você tem uma caneta aí, pode características colocar. De Pedro, né? De Cornélio. Claro, de Cornélio e de Pedro, né? E de Porque, Pedro também. Na verdade, aqui estão os dois. Estão. Posso ler? Pode. Verso 1, verso 2 e 3. Então diz assim, morava em Cesareia um homem chamado, ou por nome, Cornélio, centurião da corte chamada italiana. Era romano. Era romano. Piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Esse homem observou claramente, durante uma visão, acerca da hora 9ª do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse, vale a pena ler o verso 4, que diz assim, a visão dizia, Cornélio, este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou, que é, Senhor? E o anjo lhe disse, as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Eu pergunto, quantas pessoas não oram, né? Pedindo que Deus intervenha nas vidas deles? Quantas ações de pessoas perdidas que estão clamando por Deus. Eu colocaria aí algumas 3 características. Você tem uma caneta, anote essas características de Cornélio, se o senhor me ajuda a numerar algumas delas. Claro. A primeira característica é muito clara. Era um homem temente, piedoso, temente de Deus. Segunda característica, ele tinha uma família unida, a família dele era uma família unida, e juntos eles faziam cultos a Deus. Aham. Quer dizer que eles se reuniam em um altar de família eles para orar. Um culto familiar. Uau! Isso é uma característica importantíssima, né? Nós que somos cristãos, né? Somos desafiados. Com maior razão deveriam fazer culto familiar. E ele tinha comunhão espiritual com sua família. É uma bênção. É impressionante. E além disso, uma terceira característica, ele tinha os momentos de orações particulares, que é importante. É importante você orar em família e orar particularmente. Pessoalmente. Pessoalmente. Era assim que ele fazia. E fazia regularmente. Que maravilha. Com regularidade. Tinha um coração também generoso, parece, né? Ele gostava de ajudar os pobres. A Bíblia fala a expressão esmolas. Isto é, ele dava, repartia as ofertas e os bens dele para os pobres. Eu imagino não apenas dinheiro, mas roupa, alimentos, né? Ou seja, era um homem generoso. E o que é um fato sui generis. Sabe por quê? Porque ele era um oficial do exército romano. Era um homem, era um militar, que normalmente são pessoas duras e frias. Sim. Mas veja que ele era um homem sensível à voz do Espírito Santo. Gostaria agora de ler com vocês. Vocês podem abrir suas Bíblias em Atos 10, 33. Gosto muito dessa declaração bíblica. O pastor Luiz está com a Bíblia aí. Todos sabemos que nem todo mundo está pronto para ouvir. Qual foi a atitude de Cornélio nesse sentido? Vamos ler Atos 10, 33. Portanto, sem demora, mandei chamar-te, e fizeste bem em vir. Agora, pois, estamos todos aqui na presença de Deus, prontos para ouvir tudo
o que te foi ordenado por parte do Senhor. Que maravilha isso, né? Estavam prontos para ouvir e obedecer também, né? Claro. Eles eram sensíveis à voz de Deus. Isso é uma bênção. Eu creio, em todo coração, Pastor Luiz, que nós temos no mundo muitas pessoas que estão prontas para ouvir. Muitas pessoas piadosas. Muitas pessoas que estão orando, pedindo a Deus para que alguém vá e lhes explique. A última pergunta da lição que eu faria agora seria: apesar de tudo isso, um anjo apareceu a Cornélio e disse: alguém vai vir e te explicar. Em primeiro lugar, por que não foi o anjo que pregou para Cornélio? Poderia ter pregado, porque tem que viajar tanto tempo, Pedro. Em segundo lugar, porque era necessário que já era uma pessoa nobre, parecia que estava perfeita a sua fé. Precisava mais, mas precisava de alguém que lhe explique a doutrina. Claro. E ele concluir seu processo de preparação, né? Claro, pastor Edson Schock. Aí nós temos, as suas duas perguntas nos permitem refletir e pensar em duas respostas. A primeira, veja, por que Deus mandou Pedro? Por que o anjo não fez a obra ele mesmo? Porque Deus queria fazer a obra na vida também de Pedro. Sem dúvida. Então veja que Deus, quando chama nós pastores, ou um membro da igreja, ou qualquer servo de Deus, quando Deus nos manda para uma missão, Deus também está interessado no crescimento do missionário. No caso, Deus queria abençoar Pedro e abençoar Cornélio. Segundo ponto da sua pergunta. Cornélio não era uma boa pessoa? Era. Ele fumava? Não. Bebia? Não. Usava drogas? Não. Traía a esposa? Não. Era um mau elemento? Não. Era uma pessoa boa. E por que então precisava ser evangelizado? Porque veja, ser bom, ser uma pessoa, pagar as dívidas, ser um bom marido, ser fiel no trabalho, não ter vícios, não salva ninguém. Não salva. Não salva ninguém. A salvação é uma questão de aceitar Jesus como Salvador e reconhecer o pecado. Porque às vezes a gente acha que pecado é só praticar um ato falho. Não necessariamente. Tem pessoas que são muito bem disciplinadas e que não cometem esses erros absurdos que muitos cometem. Só que essas pessoas precisam entender que o pecado é uma questão de natureza. Nós temos a natureza pecaminosa. E essa natureza, tem que ser sometida a Deus. Ela impedirá a salvação. Se nós continuarmos assim, não seremos salvos. Então, para que sermos salvos, nós precisamos aceitar Jesus. Se não aceitar Jesus, nós vamos nos perder mesmo sendo boas pessoas. Sem dúvida. Era a situação de Cornélio. Cornélio só poderia ser salvo a partir da hora que ele aceitasse Jesus como Salvador. Por isso, o esforço que Deus fez de dar a visão, de mandar Pedro, de preparar o caminho para que ele pudesse aceitar Jesus como Salvador. E fazer evangelismo ali na terra dele, né? Porque não estava sozinho, Cornélio. Chamou um grupo de pessoas para ouvir. Eu diria que ali estava o plantio de uma nova igreja. É verdade. Porque ali estava o núcleo base. Era um núcleo base. Era Cornélio e a família. E Pedro depois regressou. Sim. E o evangelho permaneceu. Interessante como Pedro dá seu testemunho, né? Ele conta como ele conheceu a Deus. É um assunto interessante. Não falou da palavra de Deus, disse isso. Ele contou como ele conheceu a Jesus e houve muitos milagres. Deu testemunho pessoal. Né? Vamos passar à terceira parte do nosso esposo, que é a aplicação. Precisamos de sabedoria celeste para poder saber a diferença entre respeitar as pessoas e honrar suas crenças. Nós não podemos misturar ambas coisas. Eu posso ser amigo das pessoas, mas não posso conviver ou aceitar as crenças ou formas de vida deles. E por isso nós temos que misturar-nos com eles, fazer-nos amigos deles, mas não precisamos fazer o que eles fazem. Nós precisamos contagiar o mundo e evitar que o mundo nos contagie a cada um de nós. Alguma outra aplicação? Claro que sim, pastor. Eu queria dizer para você uma frase muito famosa, e eu li recentemente numa mensagem do pastor Ayrton, que dizia o seguinte: se você não estiver levando ninguém para o céu, é porque provavelmente você não estará indo para lá. Forte. É preciso ser um missionário. É preciso levar o evangelho
para mais pessoas. Compartilhe esperança. Seja como Pedro. Coloque-se nas mãos de Deus, porque tem muitos Cornélios esperando por você. Amém. Vamos ouvir agora o comentário do autor da lição, que tem uma mensagem para cada um de nós. O apóstolo Pedro foi o primeiro em muita coisa, não é? Ele era o que mais tinha coisas a dizer. Ele era geralmente o primeiro a entrar em cena, era o primeiro a tomar a iniciativa. E depois da ressurreição de Jesus, ele foi o primeiro a proclamar o evangelho cristão. Ele conduziu o primeiro encontro evangelístico no dia do Pentecostes e dirigiu o primeiro batismo cristão. Ele também foi rápido em negar o seu Senhor em uma ocasião. É bom ser o primeiro, mas não sempre. Por vezes, ser o primeiro é uma experiência dolorosa. Pedro teve, como a maior parte dos seres humanos, algumas visões sobre outros grupos de pessoas que ele já tinha como que estabelecido através de sua infância, seu ambiente cultural. Usamos a palavra preconceito e penso que é justo dizer que Pedro teve o preconceito da sua comunidade judia quando pensou sobre os gentios, os outros que estavam lá. Na ocasião, ele foi convidado a ir à casa de Cornélio, um gentio. Ele teve a visão do pano vindo do céu com todos os animais e lhe foi dito: Pedro, levante-se e coma. Isso desafiou seus preconceitos e ele começou a se dar conta de que não era sobre comer. Isso era sobre ir à casa de um gentio, algo que um judeu considerava muito difícil ou impossível de fazer. Então, Pedro teve que enfrentar seus preconceitos. Sabemos como as pessoas são, elas todas são. Então, esse foi outro problema que Pedro teve. Generalizações. Achamos fácil condescender com a generalização. E eu costumava dizer aos meus alunos que todas as generalizações são falsas, incluindo a que eu acabei de falar. Portanto, é melhor para aqueles que são chamados a um campo de missão que, primeiro, suavizem seus preconceitos. E, em segundo lugar, que evitem as generalizações. Abraão fez generalizações. Ele disse: aquelas pessoas com certeza me matarão quando for visitá-los. Deus, você vai mesmo me mandar a eles? E nada aconteceu. Ele foi preconceituoso e generalizou. Podemos encontrar isso nas Escrituras e constantemente os missionários, aqueles que estão testemunhando para Cristo, precisam enfrentar seus preconceitos, suavizar generalizações, porque a missão divina está aberta a todas as pessoas. Esse é o momento final. Não existe sermão sem apelo. Não existe ensino, senão nós começamos a aplicar de que maneira esse ensino que recebemos nessa semana. Pastor Luiz, você é especialista fazendo apelos, aí está a sua câmera aqui. Faça um apelo para nossos amigos. O que fazer essa semana como resultado dessa lição? Obrigado, pastor Edson Schock. Meus amigos, nós percebemos na lição dessa semana como Deus preparou Pedro para que ele fosse realmente um grande missionário, um grande evangelista, um ganhador de almas. Você viu que o pastor Schock mencionou que Pedro era um tipo de pessoa antes e passou a ser diferente depois. Isso quer dizer que se envolver na missão nos traz crescimentos espirituais. Então, primeiro apelo que quero fazer para você: seja mais íntimo de Deus. Busque mais a Deus. Reúna-se no seu cenáculo, que é a sua própria casa, o seu quarto. Clame a Deus e peça para Deus tirar todo o pecado e todo o mal do seu coração. Em segundo lugar, permita que o Espírito Santo te use poderosamente. Em terceiro lugar, não tenha preconceito com ninguém. Não julgue ninguém pelas aparências, ou pela cultura delas, ou por aquilo que as pessoas creem. Quando Deus mandar você falar para alguém, vá e fale. O meu apelo é que você dê mais estudos bíblicos. Dirija pequenos grupos. Que você leve a palavra de Deus para pessoas conhecidas
e pessoas desconhecidas. E finalmente, pegue uma caneta e faça uma lista com os nomes das pessoas que você gostaria de levar para a igreja e para o céu. Amém. Ore por elas, visite essas pessoas, estude a Bíblia com elas e eu tenho certeza que você vai encontrá-las no reino dos céus. Amém? Amém. Pode orar. Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado por essa lição maravilhosa. Abençoa cada pessoa que está orando conosco e que a partir de hoje o Senhor nos use mais e mais para, como Pedro, sermos instrumentos de paz e esperança para outras pessoas. Amém. Em nome de Jesus, amém. Amém, Senhor.